A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 250 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 24 e 25, o livro de Daniel, capítulos 6 e 7, e o livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 5 a 9. Livro de Jeremias, capítulo 24. O Senhor mostrou-me 2 cestos com figos, colocados em frente do templo do Senhor. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportara de Jerusalém para a Babilônia o rei de Judá. Jeconias, filho de Joaquim, com os chefes de Judá, os ferreiros e os serralheiros. Um dos 2 cestos continha figos muito bons, como os do início da colheita, mas o outro continha figos ruins, ruins demais para se comer. Disse-me o Senhor: Que estás vendo, Jeremias? Figos, respondi, figos bons, bons de verdade, e também ruins, ruins demais para se comer. Veio em mim, então, esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes figos bons, vejo com bons olhos os exilados de Judá, que expulsei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei neles meu olhar favorável, para trazê-los de volta a esta terra. Eu os edificarei, e não mais os destruirei. Eu os plantarei, e não mais os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de me conhecer, pois eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois voltarão a mim de todo o coração. Mas como aqueles figos ruins demais para se comer, diz o Senhor, assim vou tratar Sedecias, rei de Judá, seus chefes e os restantes de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, quanto os que habitam na terra do Egito. Farei deles exemplo de horror e desgraça para todos os reinos da terra, alvo de desprezo e chiste, de zombaria e maldição, em todos os lugares para onde os expulsei. Depois mandarei sobre eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da superfície do solo que dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias no 4º ano de Joaquim, filho de Josias,
rei de Judá. No primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a respeito de todo o povo de Judá. O profeta Jeremias a transmitiu a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano do rei de Judá, Josias, filho de Amon, até hoje, portanto, há 23 anos, a palavra do Senhor está vindo a mim. Dela vos tenho falado, mas vós não escutastes. E o Senhor vos tem mandado, incansavelmente, todos os profetas, servos seus, mas vós não escutastes, nem prestastes ouvidos para escutar. Quando diziam: cada um volte atrás do seu mau caminho e da maldade de suas ações, para que possais morar sobre o solo que o Senhor vos deu. A vós e a vossos pais, desde sempre e para sempre, deixai de ir atrás dos deuses estranhos, de servi-los e adorá-los. Não provoqueis minha ira com a obra de vossas mãos, e não vos farei mal. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, a ponto de me irritar com a obra de vossas mãos, para vossa desgraça. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, mandarei buscar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, bem como o rei da Babilônia, meu servo Nabucodonosor, para atacar esta terra, todos os seus habitantes e até as nações em redor. Condeno-os ao extermínio, faço deles objeto de horror e zombaria, transformando sua terra em desolação para sempre. Do meio deles eliminarei a voz da música, a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra será desolação e ruína, e por 70 anos estas nações servirão o rei da Babilônia. Mas quando se completarem os 70 anos, oráculo do Senhor, castigarei o rei da Babilônia e sua nação por seus crimes, bem como a terra dos caldeus, que transformarei em desolação para sempre. Farei cair sobre essa terra todas as ameaças que proferi, tudo o que está escrito neste livro, o que Jeremias profetizou contra todas as nações. De fato, servirão a eles também estas nações numerosas e os grandes reis, e eu os farei pagar segundo as suas ações e segundo a obra de suas mãos. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pega da minha mão o cálice do vinho do furor, e faze beber dele todas as nações, as quais eu te envio. Beberão e ficarão cambaleando, enlouquecidas pela guerra, que mando para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e fiz beber dele todas as nações, as quais o Senhor me havia enviado, a Jerusalém e as cidades de Judá, com seus reis e seus chefes, para fazer delas objeto de horror, desolação, vaia e maldição, como hoje se vê. E ao faraó, rei do Egito, com seus ministros, funcionários e todo o seu povo, a todos os reis da terra, de Uz, aos reis da região dos filisteus, Ascalon, Gaza, Acaron e o que sobrou de Azoto, a Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro, de Sidônia e das terras de além-mar, de Edã, Temã e Bus, todos os de cabeça raspada, aos reis árabes que moram no deserto, a todos os reis de Zambre, aos reis de Elã e aos reis da Média, a todos os reis do norte, os mais próximos e os mais distantes. A um depois do outro dei de beber, a todos os reinos que existem na face da terra, e depois deles beberá o rei de Sesac. Dirás a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei até embriagar-vos, até vomitar e cair, incapazes de vos levantar por causa da espada que mando ao vosso meio. E se acaso se recusarem a tomar o cálice de tua mão, para beberem, tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: beberei sim. Com efeito, se dou início à desgraça pela cidade sobre a qual se invoca o meu nome, vós ficareis imunes? Não ficareis imunes, pois estou chamando a espada sobre todos os habitantes da terra, oráculo do Senhor dos Exércitos. Tu, porém, anuncia-lhes como profeta todas estas coisas.
O Senhor ruge lá do alto de sua santa morada, faz ouvir a sua voz. Com força ruge contra os seus prados, grita como os que pisam as uvas, contra todos os habitantes da terra. O estrondo chega ao extremo da terra. O Senhor demanda contra os gentios, ele entra em juízo com toda a carne. Entrega os malvados à espada, oráculo do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a desgraça vai passando de nação para nação. Terrível tempestade surge no horizonte. Naquele dia, os mortos pelo Senhor cobrirão a terra de uma extremidade à outra. Não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados. Ficarão espalhados como esterco sobre a terra. Gritai, pastores, exclamai por socorro. Revolvei-os na cinza, donos do rebanho. Completaram-se os dias de vossa matança e dispersão. Caireis como vasos preciosos. Não haverá fuga para os pastores, nem escapatória para os donos do rebanho. É o grito de socorro dos pastores, o uivo dos donos do rebanho, pois o Senhor acabou com suas pastagens. Calaram-se os prados tranquilos, diante da ira ardente do Senhor. Como um leão, abandonou a toca, com efeito, sua terra virou desolação, por causa da violência arrasadora e o furor de sua ira. Livro de Daniel, capítulo 6. Dário, o medo, sucedeu-lhe no reino, com a idade de 62 anos. Pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas sobre o reino, a fim de que atuassem em todo o seu reino. Acima deles havia 3 ministros, e Daniel era um deles, a quem os sátrapas deviam prestar contas, a fim de que o rei não fosse incomodado. Ora, Daniel estava acima dos outros ministros e sátrapas, pois tinha um espírito tão fora do comum que o rei estava pensando em dar-lhe autoridade sobre todo o reino. Foi então que os ministros e sátrapas começaram a procurar uma oportunidade para surpreender Daniel em algum deslize contra os interesses do reino. Mas nada puderam encontrar de suspeito, já que ele era fiel, e nada conseguiram achar de culpável ou incorreto. Tiveram então de reconhecer: nada vamos encontrar para acusar esse Daniel, a não ser em assuntos ligados à lei do seu Deus. Esses ministros e sátrapas foram, pois, dizer ao rei: viva o rei Dário para sempre! Os ministros todos, os prefeitos, governadores, sátrapas, conselheiros, todos estão de acordo com que tu, ó rei, promulgues um decreto real, uma interdição estabelecendo que toda pessoa que, no prazo de 30 dias, fizer alguma prece a outro Deus, ou homem senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, então, ó rei, sanciona a interdição e assina o decreto, para que, de acordo com a legislação dos medos e dos persas, ele não possa mais ser alterada ou modificada. E o rei Dário assinou o decreto da interdição. Daniel, ao saber que o rei tinha assinado o decreto, foi para casa, no andar de cima, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele ali se ajoelhava para abençoar e louvar o seu Deus, como antes sempre fazia. Os tais indivíduos correram lá e surpreenderam Daniel, orando e fazendo preces a seu Deus. Imediatamente foram falar com o rei sobre o decreto real. Tu, ó rei, não assinaste uma interdição, segundo a qual toda pessoa que, no prazo de 30 dias, pedisse algo a qualquer deus ou homem, senão a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões? O rei respondeu: a decisão é definitiva e não pode ser revogada, de acordo com a legislação dos medos e dos persas. Eles então disseram ao rei: Daniel, um dos cativos vindos de Judá, não deu importância a ti, ó rei, nem à tua interdição, mas 3 vezes por dia faz as suas orações. Ao ouvir essa notícia, o rei ficou muito entristecido. Em seu coração determinou salvar Daniel e ficou tentando livrá-lo até o pôr do sol. Mas aqueles homens procuraram o rei para dizer-lhe: fica sabendo, ó rei,
que é lei entre os medos e persas que uma interdição sancionada pelo rei não pode ser modificada. O rei então deu a ordem, e trouxeram Daniel para ser lançado à cova dos leões. O rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te? Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova. Em seguida o rei lacrou a pedra com o seu anel e o anel dos seus dignatários, para que nada se fizesse em relação a Daniel. O rei voltou para o palácio, passou a noite em jejum, sem que lhe levassem comida alguma, e perdeu o sono. No dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi logo para a cova dos leões. Chegando à cova, o rei chamou Daniel com voz lacrimosa e disse-lhe: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem sempre cultuas, foi mesmo capaz de livrar-te dos leões? Daniel falou: Viva o rei para sempre! Meu Deus mandou seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois diante dele foi encontrada em mim a justiça. Mas também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi. O rei se alegrou sobremaneira e deu ordens para que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, não encontraram nele um arranhão sequer, pois ele havia confiado no seu Deus. O rei mandou então trazer aqueles indivíduos que tinham acusado Daniel, e foram atirados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes que chegassem ao fundo, os leões já os iam agarrando e esmigalhando seus ossos. O rei escreveu, então, a todos os povos, tribos e línguas que habitam em toda a terra: A paz se multiplique entre vós. Estou promulgando o seguinte decreto: Em todo o império do meu reino, todos devem temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece pelos séculos. Seu reino não será destruído, e seu poder é para sempre. Ele é o libertador e salvador que realiza sinais e maravilhas, no céu e na terra. Foi ele quem libertou Daniel da garra dos leões. E Daniel teve pleno êxito tanto no reinado de Dário quanto no de Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, uma visão que invadiu sua mente, enquanto estava no leito. Depois escreveu o sonho. Eis o resumo das palavras que falou. Daniel tomou a palavra e disse: Na minha visão noturna, eu vi que os 4 ventos do céu retiravam o grande mar, e do mar surgiam 4 feras enormes, cada uma diferente da outra. A primeira parecia uma leoa, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as asas lhe foram arrancadas, e ela foi levada do chão e colocado nos 2 pés, como gente. E foi-lhe dado um coração humano. Apareceu outra fera, a segunda, semelhante a um urso, que se colocou sobre um lado. Ela tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas, e diziam-lhe: Avante, come bastante carne. Depois, continuando a olhar, vi outra fera, parecida com um leopardo. Ela tinha 4 asas de ave sobre si, e tinha também 4 cabeças. Foi-lhe dado poder. Em seguida, em minha visão noturna, vi a 4ª fera. Era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, comia e esmagava tudo, e esmagava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras que eu vira antes, porque tinha 10 chifres. Estava eu observando esses chifres, quando do meio deles surgiu outro chifre, pequeno. Por causa dele, 3 dos outros chifres foram arrancados. Nesse chifre havia olhos humanos e uma boca que proferia arrogâncias. Eu olhava, tronos foram instalados, e o ancião dos dias sentou-se. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas como fogo aceso. Um rio de fogo corria, saindo da face dele. Milhares de milhares serviam-no, e miríades de miríades estavam de pé diante dele. O julgamento teve início.
e os livros foram abertos. Eu olhava por causa da voz das arrogâncias que aquele chifre proferia, e fiquei olhando até que a fera tinha sido morta. Seu cadáver tinha perecido e fora atirado ao fogo para queimar. Quanto às outras feras, seu poder fora retirado, mas foi-lhes concedido um prolongamento da vida até certo tempo e momento. Eu olhava na visão noturna, com as nuvens do céu vinha alguém, como um filho de homem, que chegou até perto do ancião de dias, sendo conduzido à sua presença. Foi-lhe dado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, tribos e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino jamais será destruído. O meu espírito se apavorou. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com essas coisas, e as visões de minha mente deixaram-me. Perturbado, aproximei-me de um dos presentes para perguntar-lhe a verdade sobre tudo aquilo. Ele me respondeu, dando-me a interpretação das palavras. Essas 4 feras enormes são 4 reinos, que surgirão na terra. Os que vão receber o reino são os santos do Deus Altíssimo. Quando tomarem posse do reino, será para sempre e pelos séculos dos séculos. Depois, eu quis saber detalhadamente da 4ª fera, que era muito diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, pisava e esmagava o resto com os pés. Perguntei também sobre os 10 chifres que havia em sua cabeça, e sobre aquele outro que foi aparecendo, fazendo cair os outros 3 que lhe estavam mais próximos. Ele tinha olhos e uma boca que proferia arrogâncias, e era maior do que os outros. Enquanto eu olhava, esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias para fazer justiça aos santos do Altíssimo. Chegou a hora e os santos tomaram posse do reino. Ele explicou: a 4ª fera é um 4º reino, que vai surgir na terra e que será diferente dos outros reinos. Vai devorar a terra inteira, pisando-a e esmagando-a. Os 10 chifres deste reino serão 10 reis. Depois deles surgirá um outro, mais forte que os primeiros, e que vai derrubar 3 reis. Ele proferirá arrogâncias contra o excelso e esmagará os santos do Altíssimo. Pretenderá modificar os tempos e a lei. Em suas mãos serão entregues os santos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. O tribunal, porém, vai se instalar e retirar o seu poder. Ele será destruído e aniquilado até o fim. O reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo, dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os reinos hão de servi-lo e prestar-lhe obediência. Aqui termina o assunto. Eu, Daniel, estava muito perturbado com os meus pensamentos. Meu semblante mudou-se, mas eu guardei a coisa no meu coração. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos de 5 a 9. Todo soberbo é uma abominação para o Senhor. Cedo ou tarde não ficará impune. Pela misericórdia e a verdade expia-se a culpa. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando ao Senhor agrada a conduta de alguém, ele o reconcilia até mesmo com seus inimigos. Mais vale pouco com justiça do que muitos lucros sem equidade. O coração humano projeta o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 24 e 25 do livro do profeta Jeremias. Aqui no capítulo 24, nos versículos de 1 a 10, aparece a visão dos figos. Nessa visão, usada como parábola, o profeta declara que aqueles que forem para o exílio com Joaquim passarão melhor do que aqueles que ficarem em Jerusalém.
concedida logo no começo do reinado de Sedecias. Os exilados seriam purificados e mais tarde retornariam. Os que ficassem em Jerusalém, por sua vez, seriam destruídos durante a queda da cidade. No capítulo 25, nós temos o julgamento de Judá e todas as nações. É um capítulo muito importante, e sua importância está em que ele se encontra significativamente datado do primeiro ano de Nabucodonosor, que corresponde ao 4º ano do reinado de Joaquim, e prediz um exílio de 70 anos para Judá. E então prossegue no estilo apocalíptico, convocando as nações a beberem a taça da ira de Deus. Disse que os versículos de 15 a 38 do capítulo 25 de Jeremias serviriam de introdução aos oráculos que o profeta faz contra as nações estrangeiras, e foram ligados a esses oráculos pela Septuaginta, pela famosa versão dos 70, como nós assim conhecemos. As nações relacionadas nestes versículos são, em grande parte, as mesmas mencionadas nos oráculos. Ouvimos hoje também os capítulos 6 e 7 do livro do profeta Daniel. Interessante, porque o capítulo 6 ele começa explicando a posição de destaque que Daniel tinha na Babilônia. Isso está ali nos versículos de 1 a 3. Logo em seguida, fala-se de uma conspiração contra a sua vida. Segue-se então a oração, modelo de Daniel, depois a narrativa do sucesso aparente da conspiração. E o capítulo continua com a surpreendente resposta divina à oração e ao fracasso da conspiração. Isso nós encontramos ali nos versículos 18 a 28. No capítulo 6, que aparece a famosa cena de Daniel na cova dos leões. E se manifesta nesse relato o poderio do Senhor e Deus contra todo poder, contra todo domínio. O rei Dario não tem a sua força sobre a vida de Daniel, uma vez que o Senhor o resgata da cova dos leões. No capítulo 7, nós temos a visão de Daniel, primeiramente a visão das 4 feras, ou também chamadas 4 bestas, também o ancião de muitos dias e o filho do homem. Aqui aparece o conflito entre o Cristo e o anticristo. Interessante perceber que o capítulo se encerra com a afirmação de que Daniel guardava tudo em seu coração. Acompanhamos hoje também os versículos de 5 a 9 do livro sapiencial de Provérbios. Fique para nossa reflexão hoje o que está no versículo 7. Quando o Senhor aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até com seus inimigos. Vejamos o testemunho de Daniel. Ele permanece firme, intacto, tem a sua vida preservada mesmo estando na cova dos leões. E o Senhor o reconcilia com os seus inimigos, porque Daniel está com o seu coração intimamente unido ao coração do Senhor. Assim também o profeta Jeremias, em muitos momentos, manteve-se unido ao Senhor. E isso lhe dá a graça da autoridade em sua palavra. Não tenhamos medo dos leões que estão à nossa volta. Permaneçamos firmes e em oração, e o Senhor virá em socorro da nossa fraqueza. Os anticristos presentes no mundo de hoje jamais poderão abater aqueles que são de Cristo. Portanto, perseverança e fidelidade. É isso que o Senhor pede de nós. Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!